Sejam muito bem-vindos ao Pod Discos. Esse é um canal do YouTube e podcast que é lançado no Spotify, Deezer, Amazon Music e qualquer outra plataforma, acho que deve estar, mas vamos ver. Se a gente ver para o futuro, que tem mais algumas, acho que ainda não está. Estamos aqui para mais um episódio. Eu sou Júlio Luz Flores, já estou há alguns episódios aqui como membro fixo desse podcast / canal do YouTube. E eu estou aqui com o criador e mentor desse canal do YouTube, que é o nosso garoto prodígio, o Jorge Andrade. Fala aí, Jorge, como é que estão as coisas aí na cidade maravilhosa, nesse verão maravilhoso? Fala, pessoal, né, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. O calor que tá insuportável. Melhorou um pouco, às vezes melhora, às vezes piora, não sei, né, mas assim, tudo bem aqui por aqui, né, então agora falar de um disco dessa banda agora, né, então... nem falei qual banda é, mas o pessoal já viu na thumb ou no feed. Só antes de falar qual banda é, me responde a pergunta que não quer calar. Afinal, o que é rock and roll? Os óculos do John ou o olhar do Paul? Eu entendi a referência. Essa me pegou de surpresa, viu? E daí esperava que ia ter essa pergunta. Isso é na hora. Tu sabe qual é a referência? Pegou, né? Sei, peguei, claro, pô. Peguei, pô. Tá, então da onde eu tirei esses versos aí? Qual é a música e qual é a banda? A música, agora eu não tô me lembrando, mas eu sei que a banda é Engenheiros do Havaí. Isso, a música é o Papo é Pop e é do disco homônimo Papo é Pop, de 89, se não me engano. E o Humberto Gessinger é muito fã de Beatles, como todos os roqueiros da geração 80 do rock brasileiro, né? Tá, mas acho que os dois são rock and roll. Qualquer coisa que os Beatles faziam é rock and roll. Isso aí foi só uma das máximas do Humberto Gessinger nos discos dele, né? Tá, mas é lógico, então, já que falando, a banda é Beatles. E qual é o disco que nós vamos falar? Eu sei que tu tem o vinil aí, mostra aí pra galera, Jorge. Hell. Socorro, socorro, socorro. Help, I need somebody, help, not just anybody, help. É isso aí, é o disco Help de 1965. Vamos começar, tu que é um guri novo, né, 16 anos. Olha só que contracapa legal. Tu é um guri novo, né, Jorge, de 16 anos. Qual é a tua relação com os garotos de Liverpool? Então, cara, assim, né, os Beatles, às vezes, né, é aquela coisa, ou pra mim tem uma coisa, ou a pessoa não conhece Beatles, ou ela gosta de Beatles, assim. Não sei, às vezes eu penso assim, claro que, obviamente, né, a geração de hoje, às vezes, nem sabe o que é Beatles, né, ainda mais, né, dessa geração de TikTok, ou seja, mas assim, eu conheci Beatles através, assim, eu não lembro de ter ouvido falado, assim, o nome, assim, eu lembro de ter ouvido algumas músicas, no caso era Love Me Do, mas era mais pela gaita, né, e a Got to Get Into My Life, que é porque as duas, curiosamente, estavam num desenho animado dos Minions, sabe, de 2015. Não sei. E aí tem uma cena do filme, que é onde os meninos saem pelo bueiro, aí tem 4 pessoas andando, ou seja, seria referência à capa do Abbey Road, né? Que os 4 estão andando, né? Ou seja, tipo, naquele momento os Beatles estavam fazendo a sessão de fotos da capa, né? Como fosse isso no filme, porque o filme se passa na década de 60, né? Então assim... Sim. Aí passou... Beleza, mas assim, eu lembro de ter ouvido falar, minha mãe já tinha falado, olha, a Beatles foi tal isso e tal, o membro lá, o John tinha morrido, o George Harrison já tinha morrido e tal. Assim, mas passou por aí, não sei, né, porque tinha outras coisas e tal, né, aquela coisa de criança, né. Mas assim, aí, depois com o tempo, eu fui escutar música através do Michael Jackson, como eu falei, e o Michael Jackson tinha gravado Come Together dos Beatles. Só que eu achava que era uma música dele, né? Porque ele fez uma música, ele regravou, só que no estilo dele. Então aí ficou parecendo que nem era uma versão, vai se fazer assim. Aí até que eu lembro de ter ouvido Come Together dos Beatles, eu meio que estranho. Pensei, pô, Aí
então era a gravação da original e tal. Aí o meu pai, que já conhecia Beatles e tal, ele me mostrou, era o Abbey Road e o Álbum Branco, assim. Aí, só que não foi exatamente o primeiro disco que eu ouvi. O Abbey Road até foi um dos primeiros porque é causa de Come Together e tal. Mas assim, um dos primeiros que eu ouvi foi justamente, né, essa pérola aqui, né, de 63, né? Please Please Me, né? Sim. Né, que acho que é talvez um dos melhores discos de estreia já feitos, e é um disco que talvez, assim, acaba sendo uma referência às vezes para a pessoa escutar Beatles pela primeira vez. Acho que não importa a idade delas, acaba sendo um dos primeiros que escuta. Eu já ouvia as músicas, eu fiquei fissurado. This Shout, Saw Her Standing There, a própria Please Please Me, P.S. I Love You. Então, eu ouvia várias músicas assim. Então, muito de Beatles conheci por causa do meu pai, porque, né, quando ele era adolescente, quando era da minha idade, ele era fissurado, e tanto que, né, tenho muito vinil de Beatles, por quê? Por causa dele, tá? Então, por isso que esses vinis aqui são muito por causa dele, dessa época. Qual é a idade do teu pai? 51 anos. Ele é 13 anos mais velho que eu, é pouca coisa. 73. Então, se é 50... Ele é de 73, Então ele foi conhecer os Beatles nos anos 80, então. Provavelmente. Tá. A minha relação não é parecida com a tua, né? Que eu fiz 48, mas foi através de um desenho que eu conheci os Beatles, mas não foi dos Minions, né? É lógico. Em 1983, eu estava na pré-escola e eu estudava de manhã. Daí de tarde eu olhava os desenhos da SBT. E naquele dia, estava na Globo, na sessão da tarde, depois do Vale a Pena Ver de Novo. E naquele dia passou o desenho Yellow Submarine. Só que era dublado, né? E era o Submarino Amarelo, né? Eles traduziram. Que legal, Beatles, não conhecia. E no final aparecem os 4 em live action, né? Que legal. E 83, nessa época, eu conheci o Paul McCartney por causa da parceria dele com o Michael Jackson, principalmente por causa da música. Isso. Por causa da música Say Say Say, que tocava toda semana no programa Clipe da Globo. Vou contar uma curiosidade, desculpa interromper. Essa Say 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 tem uma curiosidade com ela, inclusive. Também foi uma das primeiras que eu vi, foi até uma das primeiras que eu tive contato com o Beatles por causa disso, além de The Girl's Mind e tal. Assim, eu usei essa música numa prova de inglês, que era tipo assim, eu tava no 4º ano, era prova final, né, do ano, assim. Só que a prova de inglês, ao invés de ser uma prova, tipo, fazer como qualquer outra e tal, responder as questões, era traduzir uma música internacional. Eu pensei, putz, meu pai até dá algumas opções e tal, né? Assim, ele me deu uma opção de uma música do U2, deixa eu lembrar, You're My Best Friend, do Queen, ele deu essa opção. Até uma outra do Michael Jackson, que é Heal the World, algumas outras Só que aí acabei, assim, às vezes eu apagava, às vezes eu pensava, vai ser essa, não era. Aí eu escolhi 666, né? Escolhi justamente essa. Aí eu meio que botei meio que, digamos assim, eu fiz num papel a letra, né, em inglês, e a outra, né, traduzida. Eu te tá boa, não valeu a pena. Legal. Não, mas olha só, a curiosidade é que eu não sabia que o Paul McCartney era um Beatle. Eu, em 83, eu ia fazer 7 anos, eu passei o ano todo com 6 anos, né? E daí, que eu fiz agora, dia 27 de dezembro, né? E olha só, eu só fui descobrir anos mais tarde que o Paul McCartney era um Beatle, porque ali no desenho eu não reconheci ele, né? Eu imagino um guri de 6 anos, não tinha como saber o nome deles também, por mais que eu vi o desenho, mas eu não lembrava de nada quando eu fui olhar de novo nos anos 90, né? Que eu aluguei numa locadora em DVD. E foi isso, foi a primeira vez que eu vi de Beatles, e a minha mãe era muito fã deles. E foi me pegar bastante eles na época do Anthology, que dava na Globo, o DVD, né, que depois veio ser DVD, que primeiro foi vendido em fita cassete. E daí, quando eu comecei a gostar, não parei mais.
E é isso, Beatles é aquela banda que sempre teve ali. Tanto que eu conheci o Paul McCartney antes, imagina. É engraçado, né? Comecei gostando das músicas do Paul, depois fui saber que ele era um Beatle e comecei a curtir a música dos Beatles. É uma banda que está sempre aí e eu conheço várias pessoas que são fãs de Beatles e gurizada nova que vai conhecendo também acaba gostando pela simplicidade das músicas no começo e depois pela complexidade, né? Digamos, os Beatles no comecinho eles eram como se fossem crianças e adolescentes e ali do Rubber Soul para frente eles viraram adultos. Se for fazer uma comparação com... exatamente. Mas é isso, então. Minha relação é essa. Então, vamos começar a falar, que tem bastante coisa para falar desse disco maravilhoso. Mas antes, o Help... Assim, eu não tenho disco favorito dos Beatles. Digamos, eu gosto mais do Sgt. Pepper. Mas eu gosto deles, assim, não tem como dizer que tem disco ruim, sabe? Eu não sei fazer uma ordem. Mas o Sgt. Pepper é o, digamos, que um dos que eu mais ouvi e que, por causa dos elementos diferentes, eu acabo gostando um pouquinho mais. Mas o Help mora no meu coração, por causa de Yesterday, né? E Ticket to Ride. E pra ti, tu tem algum favorito deles? Cara, eu diria 3 discos das vezes que eu tenho como favorito. Que é o Abbey Road, né? Que é pra mim é uma grande despedida, por mais que o Let It Be veio depois, mas ele foi gravado antes, então aí, né? Sim. O Abbey Road foi o último gravado e fecha o caixão dos Beatles, assim, com maestria, assim, né? Pô, Something, Here Comes the Sun, é o auge do George Harrison como composição e tal, o cara tava... Claro. Aí, Revolver, né? Que já mostra aos poucos e que eles fariam no Sgt. Pepper, né? Você vê a mão Sleep, aquele uau. Sim. E o terceiro cara, vou citar um disco que assim que o pessoal não cita muito, que é o Magical Mystery Tour, né? Baita disco. Que é um disco assim que tem, pra mim, assim, olha essas músicas. I Am The Warriors, Strawberry Fields Forever, Penny Lane. Sim, não tem o que falar. Penny Lane e Strawberry Fields Forever são, pra mim, as maiores músicas já feitas na Terra. Assim. Totalmente de acordo. Tá bom. Mas então tá. Essas aí vamos falar... eu não falei o motivo porque estamos gravando sobre o Help... é que o Help foi lançado em 65 e esse ano de 2025, né? Esse vai ser o primeiro episódio inédito, nós estamos gravando em 2025. Esse disco vai completar 60 anos de idade de gravação, né? Então, e vai ter mais um disco que nós vamos falar mais pra frente também, que é de 65. Mas quem é fã do Beatles sabe qual que é o na sequência, né? Que é o Rubber Soul, não adianta esconder, porque todo mundo sabe. Aqui, então vamos para... Isso, tá aí ele. Muito bem. Mas guarda ele para mostrar quando a gente gravar dele. Guarda ele, que esse disco tem muita curiosidade. Mas vamos então falar do Help. Vamos para a ficha técnica dele. Ele foi gravado de 15 de fevereiro de 65 a 17 de junho de 65. E o lançamento dele foi no dia 6 de agosto de 65. Ou seja, o lançamento é agosto, mas como a gente não cuida disso aí de data, pelo menos agora a gente vai procurar falar no ano, pelo menos, né? Que faz aniversário redondo, é o que está valendo. Ele foi gravado nos estúdios da EMI Records em Londres, que veio a ser depois o Abbey Road, né? A duração do disco é um pouquinho mais de meia hora, 33 minutos e 44 segundos. E a gravadora é até então a de sempre, a Parlophone. E a produção é do mago George Martin. O que tu achou da produção, né, para um disco de 65? Ela é ótima, né? Não precisa nem falar. O George Martin, né, que
pra muitos o quinto Beatle, né? Certamente. Uhum. Né? Apesar que tem vários quintos Beatles, né? Então tem o Stewart, aí tem não sei quem, Sim. então assim... mas o George Martin é um gênio, cara, da produção, então... Eu acho que também, você vê os instrumentos, acho que aos poucos, por mais que o Rubber Soul ele foi dado como o primeiro disco mostrando a maturidade, você vê, sei lá, Norwegian Wood com a cítara e tal, mas esse aí acho que foi, aos poucos foi aparecendo no Help, por exemplo, você vê, acho que eu falo mais, nas faixas a gente fala mais, mas se for ver que começa a ter umas coisas mais novas até, a partir daí. Exato, vão falar ali nos músicos convidados esses instrumentos que tu tá citando aí. Tá, ele teve 2 singles, pouco mas é que como eles lançaram 2 discos por ano, eles lançavam poucos singles dos álbuns, né? O primeiro foi o Ticket to Ride, que foi lançado em 8 de abril de 65, antes do disco, né? E o segundo foi o Help, também foi lançado antes, 23 de julho de 65. Agora, vamos falar um pouquinho do disco. O Help é o 5º álbum de estúdio dos Beatles e ele é trilha sonora do filme homônimo, porque eles já tinham lançado o filme A Hard Day's Night anteriormente, e o Help foi o segundo. Eles queriam ter a periodicidade de lançar um filme por ano. Tu chegou a assistir esses 2 filmes, Jorge? A Hard Day's Night e o Help? Sim, assisti. O A Hard Day's Night, né, é um dos filmes dos Beatles, pra mim, é o melhor. Eu vi legendado e tal. Fui ver ali em sites aí. Assim, é um filme que eu acho bem bacana. Ele é como se fosse uma rotina, né, dos Beatles, né, no dia a dia deles, né, do sucesso. Sim. Essa questão, né? A trilha é muito boa, claro, né, também. Claro, né, dos Beatles. Não. E o Help? E o Help, assim, o filme... Assim, ele é uma quedinha, eu acho, que o A Hard Day's Night, por mais que ele já trouxe algumas coisas, tipo, ele é filme colorido, coisa que o A Hard Day's Night é um filme preto e branco. E o filme, se você for analisar, ele é meio que quase uma sátira. Ele é uma sátira, você pode dizer assim, do 007, sabe? Isso! A história, assim, ao invés de ser um filme sobre a rotina do dia a dia dos Beatles, uma coisa assim, é um filme como se fosse os Beatles fazendo personagens, digamos assim. São eles, mas eles fazendo filme de aventura, sabe? Tipo assim, uma história que é tipo... Tem como se fosse uma seita, uns magos, assim, que vão atrás de um anel do Ringo, né? Que tá preso no dedo, o Ringo não consegue tirar. Aí eles tentam fazer de tudo pra ir atrás deles, né? Desse anel, né? Sabe? Sim, então, o anel do Ringo. Não dá muito spoiler. Não vou dar muito spoiler, mas assim... mas assim... Deixa o nosso telespectador e ouvinte ficar curioso. Eu quero reassistir o Help. Eu quero reassistir porque eu vi faz muito tempo, eu não lembrava dessa história do Anel do Ringo. Tá. Mas vamos lá, então, continuando aqui. Não. Eu assisti os 2, mas eu tenho que ir reassistir. Não adianta, porque faz muito tempo. Isso aí eu baixei na internet. Isso aí deve ter até no YouTube agora. Acho que foi ali por começo dos anos 2000 que eu assisti os 2. E o Magic é um Mystery Tour também, na mesma levada. O único que eu tenho DVD é o Yellow Submarine, que é muito legal. Tá, mas vamos continuando aqui. 7 das 14 faixas aparecem no filme, né, como trilha sonora. E ocupam todo o primeiro lado do LP. Exato. E esse disco, ele recebeu críticas favoráveis e liderou as paradas australianas, alemãs, britânicas e norte-americanas. Para não ficar só eu falando, e como o canal é compartilhado, continua lendo as curiosidades aí do disco, Jorge. Vamos lá. Como é que foi a recepção nos Estados Unidos, Jorge? Os Estados Unidos, aqui o Help ele marcou o início desse reconhecimento dos Beatles por parte da crítica, né, convencional, né? Que teve a partir daí, né? Que teve. E a bitomania se instaurou, né? Justamente isso. Por mais que já estava aos poucos, você vê, né? Por exemplo,
Você vê os discos, por exemplo, que eram lançados nos Estados Unidos, um deles se chama Meet the Beatles, que era uma forma dos americanos conhecerem os Beatles. Você vê Ed Sullivan, esses programas assim, em 64, que eu falo uma coisa, pra mim o rock tem uma, assim, todo roqueiro, seja da década de 70, 80, pode ser, sim, que teve banda, nessa época vai citar esse programa Ed Sullivan, por causa dos Beatles. A maioria das vezes vão citar. 90% deles vão falar Ed Sullivan, desse programa. Foi em 64, né? Exatamente na época que os Beatles já tinham... Acho que o Help não tinha sido lançado, obviamente, né? Não, é 65, né? Acho que era pré-Hard Day's Night, por aí, né? Não vou lembrar bem as datas, mas é pré-Hard Day's Night, bem antes de Beatles for Sale, por exemplo. Mas assim, aquela coisa marcou uma geração, né? E também meio que restaurou o rock, né, também. Porque, pô, você pega vamos lá, o Elvis tava fazendo um filme, aquele filme cafona dele lá, né, de aquelas coisas todas, né, querendo ou não, né, tava fazendo música romântica e tal. O Jerry Lee Lewis tava preso, acho que o Chuck Berry também acho que tava preso, o Little Richard tinha virado pastor, sabe? Você vê que os 4 nomes principais do rock já não eram mais os mesmos, né? Já não estavam naquela coisa. Aí os Beatles que trouxe de volta esse negócio. Se não fosse os Beatles, talvez muitas bandas, tipo, vamos imaginar o Rolling Stones, que já é maior comparação com os Beatles, seria uma banda de pub que tá tocando, uma banda de blues qualquer tocando em pub, sabe? Um clubinho, sabe? Um barzinho, sabe? Ou seja, tudo que veio depois foi inspirar nos Beatles, principalmente que era criança ou adolescente nos anos 60. 60, 70, né? Aqui, por exemplo, vou pegar até o que eu tenho aqui. Por exemplo, você pega a capa do With the Beatles, olha, por exemplo, as bandas que fazem. Você pega o Queen, com o Queen 2, você vê que a ideia até que é a mesma. Rolling Stones, por exemplo, o primeiro disco já é a mesma. Você contar, né, a nossa banda favorita, o Kiss, fazendo o mesmo também. Exato. Isso que eu ia te falar, o Gene Simmons se inspirou nos Beatles para formar o Kiss. Tanto que os 4 cantam, tudo bem que o Ace demorou 6 dias para cantar, mas era uma banda pesada que os 4 cantavam, ou seja, a influência pura dos Beatles. O Peter Criss, desde o primeiro disco, já cantava. Era o Ringo, digamos, do Kiss, né? Sempre teve essa estética, né? O Paul Stanley era o John Lennon, o Gene Simmons era o Paul McCartney, e até essa forma que era. Tanto você vê o disco solo do Gene, tem músicas que realmente você vê que a voz mais suave é uma voz estilo Paul McCartney, até pra analisar. Você vê isso, o Peter Criss é o Ringo, o Ace Frehley é o George Harrison, de certa forma até foi, porque ele só teve anos depois, sabe? Então é aquela coisa, né? Os Beatles acabam, né, estando em tudo qualquer lugar, assim, mesmo não diretamente, mas acaba tendo uma influência dos Beatles indiretamente mesmo, eu acho. Uma coisa assim. Sim. Mas, continuando ali, como é que foi a recepção do Help nos Estados Unidos? Aqui o Help ele foi indicado na categoria de álbum do ano no Grammy Awards em 1966, marcando a primeira vez que uma banda de rock foi reconhecida nessa categoria. Olha só o negócio. Sim. Em setembro de 2013, né, depois que a indústria fonográfica britânica alterou suas regras de premiação de vendas, o Help foi certificado como platina pelas vendas registradas desde 1994. Sim, e nos Estados Unidos eles foram o primeiro, né? Não tinha como não ser, né? Na Billboard. Tanto o disco todo como alguns singles, né? Por exemplo, Help e Ticket to High ficaram em primeiro lugar nas paradas, no top 100, né? Tá, sim. Agora vamos falar da formação. Todo mundo sabe a formação de cor, né? Mas vamos falar a formação e os instrumentos que eles tocaram no disco. John Lennon, vocais principais, vocais de apoio e harmonias vocais. Guitarra acústica e rítmica, a famosa guitarra base, né? Piano elétrico e órgão em Dizzy Miss Lizzy. Panderola em Tell Me What You See. E caixa em I Need You.
O Paul McCartney, vocais principais, vocais de apoio e harmonias vocais, baixo elétrico, guitarras acústica e solo, piano e piano elétrico, ou seja, um multi-instrumentista assim como o John Lennon. O George Harrison, vocais de apoio e harmonias vocais, guitarra acústica, solo e rítmica, vocais principais em I Need You e You Like Me Too Much, Guiro, que eu não sei o que é, vou ter que pesquisar, em Tell Me What You See, e o Ringo, bateria e percussão variada, claves em Tell Me What You See, vocais principais em Act Naturally. Músicos adicionais, o produtor George Martin, né? Ele tocou piano em You Like Me Too Much. John Scott, flautas tenor e alto em You Got to Hide Your Love Away. Aqui não foi creditado os músicos, mas teve um quarteto de cordas em Yesterday, conduzido por George Martin, com a contribuição de Paul McCartney. Entre músicos da banda, os 4 Beatles, e músicos de apoio, qual é o teu destaque no Help? Fica difícil, né, pensar, né, destaque, mas assim, vou falar um destaque aqui. Para mim, esse é o disco que o Ringo, ele começa a melhorar na bateria. Quando ele fala de música, ele percebe, mas assim, a partir daí ele começa a se tornar, não é que ele era baterista ruim ou medíocre, né, como o pessoal fala, né? Eu acho que o Ringo, ele é um pouco subestimado nesse sentido, porque você pega bateristas tipo Dave Grohl ou Matt Sorum, né, se influenciaram, tiveram muito uma influência que o Ringo está aí, né? E é um baterista genial, eu acho. Né? Porque você vê que muitos bateristas fazem, tipo, vê o Ringo e fala, cara, esse é o baterista que teve, né? E era sempre considerado o melhor baterista por muito tempo, né? Então, sim. Pra você citar aqui o Paul, né? Que pra mim o Paul é a minha voz favorita dos Beatles, na minha opinião. Pra mim é a melhor voz, né? Que ela é mais doce, ainda mais que, inclusive, quando fui aprender, né, um pouco de inglês, assim, muito era por causa das músicas do Paul. Meu pai às vezes ele me fala, tipo assim, ó, se você quer aprender inglês através de Beatles, escuta as músicas do Paul McCartney e tal, porque é quase uma aula de inglês, né, porque o inglês dele é mais fluente mesmo, sabe, você vê, diferente e mais certinho, você vê como que é. Porque já o John Lennon e tal, você vê não tem muito esse sentido, não. Não é que eu tô falando que os outros cantam mal, né? Só antes que alguém me entenda. Então, assim... Não, mas o sotaque do John é diferente, né? O Paul, ele tem uma dicção mais limpa, o Paul. Mas por isso. Sim. Não, o John, né, tá muito bom também nesse disco, né? Até falando. George, acho que... Às vezes ele dá... Às vezes eu sinto que ele tá um pouco travado, às vezes, né? Assim como no Beatles até tinha um pouco disso, acho que na guitarra ele tá um pouco travadinho até, mas também não deixa de ser um destaque também. Pra mim, os 4 são insuperáveis juntos, né? Tanto o Ringo é o baterista, tinha que ser dos Beatles, porque tanto que o primeiro lá foi demitido, o Pete Best, e tinha que ser o Ringo, o baterista, não adianta. O George começou a deslanchar aí com 2 composições, né? Que fazia um tempinho que ele não compunha, né? Mas o grande destaque é a dupla Lennon-McCartney. Mesmo a gente sabendo que algumas músicas foram feitas só pelo Paul e outras só pelo John, mas das 14 músicas, 11 são assinadas em conjunto pelo acordo deles, né? Lennon-McCartney. E eles são insuperáveis juntos, não adianta. Se bem que algumas composições do Paul são mais lembradas, mas as que o John Lennon, ele tá inspirado, não adianta. A faixa título é um exemplo, e Ticket to High, né, que são lembrados para sempre, não adianta, né. Isso aí. E o grande destaque para mim é Lennon McCartney, mas como a gente falou, né, a maturidade deles com esse quarteto de cordas e o flauta na You Got to Hide Your Love Away,
já são elementos que outras bandas de rock não colocavam. Isso aí já mostra o pioneirismo dos Beatles também, né? Ou seja, são 4 grandes caras que eu considero para mim hors concurso, porque é a grande banda de rock do século XX, e eles duraram menos de uma década, né? Gravando, pelo menos. Mas é isso, eles têm influência até hoje. Tá, mas já que tu mostrou a capa, vamos falar sobre a capa do disco. Eu achava que tá os 4 Beatles aí, né, num fundo branco, os 4 de azul, e eu achava que eles formavam a palavra help, que eles estão fazendo, aquele alfabeto da Marinha, que geralmente é segurado com bandeiras, aí eles não estão segurando bandeira. Mas, na verdade, eu vou ler aqui a curiosidade da capa. A capa do álbum mostra os Beatles com os braços posicionados para soletrar uma palavra nesse alfabeto da Marinha. Não sei se é só a Marinha que usa, mas a gente vê nos filmes, nos desenhos, alguém na frente do porta-avião, assim, no porta-aviões, assim, fazendo sinais para o avião decolar, né? E segundo o fotógrafo da capa, o Robert Freeman, tive a ideia de usar, né, esse alfabeto soletrando as letras de help. Mas quando chegamos a fazer a foto, a disposição dos braços com essas letras não parecia boa. E acabei com o melhor posicionamento gráfico dos braços, ou seja, ele usou outras letras. Na capa britânica, que é essa que tu tem, mostra de novo, eles fizeram a representação das letras N, U, J, V. O que parece ser um L ali que o Paul está fazendo é um J. Enquanto no lançamento da capa nos Estados Unidos, né, eles rearranjaram a ordem das letras para N, V, U, J. O Paul ficou em último. Daí a mão esquerda do Paul apontando para o logotipo da Capitol Records, que era a gravadora dele nos Estados Unidos. Sim. O que tu achou dessa capa, não comparando com as outras capas dos discos? Cara, é uma capa, assim, clássica, né? Uma capa que ficou na pré-história, assim, né? Assim, Mas eu não entendia muito bem o que eles estavam fazendo, sabe? Era uma capa que, assim, eu não me questionava tanto, assim, quando eu olhava as capas, então eu pensava, tipo assim, Mas aí depois eu fui ver, assim, que era mais pra esse negócio desses sinais, assim, da questão das letras, assim, né? Aí eu pensei, tá interessante, sabe? Uma coisa assim que realmente não é tão perceptível. Assim, eu acho que quando você vê assim acho que o Paul é mais perceptível até, só que aí eu pensava que era um L, não pensava que era J, sabe? Sim. Então... Eu também achava que era um L, mas agora essa curiosidade eu tirei justamente estudando para nós gravar esse episódio, cara. Nada a ver com help. Também. Como eles inovam até nisso, né? Sim. Mas, antes de falar do nosso faixa-faixa, vamos falar das músicas que foram gravadas e não entraram no disco, né? Várias canções gravadas durante as sessões não foram incluídas no disco Help. E As It Is, do John Lennon, que é assinada Lennon McCartney, como sempre, né? Ela foi lado B do single de Ticket to Ride. E uma versão cover de Bad Boy também foi gravada nas sessões de Larry Williams, foi inserida no álbum norte-americano Beatles 6. Duas composições de Lennon McCartney foram totalmente rejeitadas para o lançamento. A primeira foi If You Got Trouble, originalmente escrita para o Ringo cantar, e a outra foi That Means a Lot.
mas ela acabou sendo entregue ao cantor PJ Proby, que gravou ali em 65 mesmo. Só que essas duas músicas foram lançadas em Anthology 2, em 1996, junto com outros outtakes das sessões de Help. E teve também a música I'm Down, que ela foi lado B do single de Help, né? Sim. Que eu não anotei aqui, mas eu lembrei que nós tínhamos comentado isso. E teve mais uma música que foi gravada na época do Help, que foi a música Wait, que ela só seria lançada no próximo disco dos Beatles, no Rubber Soul. Dessas aí, tu acha que alguma delas tinha que entrar no disco? Mas sem dizer qual tu trocaria. Assim, I'm Down, acho que eu trocaria pra alguma, assim, do disco, mas sim, as outras, assim, acho que, assim, é que às vezes eu não penso assim, vou mudar o disco, assim, acho que é melhor deixar do jeito que ele é, às vezes, né? Então, assim, acho que não... Acho que Yes It Is é uma boa música, mas eu acho que não acho que ela deveria estar no disco. Pelo menos eu acho que I'm Down, acho que caberia até no lado B, novamente, né? Por ser provavelmente no filme, né? Mas assim, as outras do Anthology são boas até, eu gosto, mas assim, eu não colocaria assim perto lá por colocar isso do disco, sabe? No lado B, não. E Bad Boy, não é curiosidade, essa música que ela só era conhecida nos Estados Unidos por causa desse disco Beatles Six, né? E músicas do Help no lado B estão nesse disco, né, no Beatles Six. E aí, o que acontece? Os ingleses, nós brasileiros, não sabiam a existência dessa música. Só foi lançada essa música numa coletânea chamada The Beatles Oldies but Golds, que é uma coletânea lançada. Aí tinha Bad Boy, né? Aí, né, porque aí fez um monte de gente comprar, né? Inclusive, também tá nessa coletânea que eu tenho também que é a Rock and Roll Music, né? Que é Rock and Roll Music, cara. Baita coletânea, cara. Justamente uma coletânea de só músicas de rock and roll dos Beatles, né? Mas esses singles aí todos também foram entrar no Past Master Volume 1. Sim. Que eles lançaram 1 e o 2, que foi para reunir todos os singles e lado B que não entraram em disco. Exemplo, She Love You não entrou em álbum, Hey Jude, Anna Hand, isso aí, e versões diferentes também, né, que acabaram entrando, que a gente vai falar nos outros discos dos Beatles, né, e digamos, seria um complemento da discografia dos Beatles. O resto é coletânea mesmo, que nem a Rock and Roll Music, esse Beatles Olds but Golds, eu tinha esse disco em vinil, muito bom também. Tá, mas faladas todas essas curiosidades, depois que a gente falar do faixa a faixa, nós vamos falar das diferenças da versão inglesa e da versão brasileira. Mas então vamos aprofundar então nas 14 músicas do Help. A primeira música, né, é lógico que essa é a versão inglesa, né? Só para deixar registrado. A primeira música... É a versão oficial também, né? Isso, é a versão oficial. Tanto que depois, quando foi lançada em CD, foi unificado, né? A versão oficial foi a inglesa. Isso aí. Exatamente. Tá. E que tá no Spotify, por exemplo, hoje em dia, né? E que você compra um CD na lojinha da esquina aí, por exemplo. Isso aí. Tá, então vamos para a primeira faixa, que é a faixa homônima, Help. Help me if you can, I'm feeling down. Ela foi composta por Lennon e McCartney e o vocal principal é do John Lennon. A faixa título do álbum foi escrita principalmente por John Lennon. Ele originalmente a concebeu em um ritmo mais lento e se arrependeu de acelerá-la para torná-la mais comercial, embora tenha sido escrita apenas por necessidade de uma canção título.
John ficou extremamente orgulhoso de Help, até mesmo uma vez chamando-a de sua composição favorita na banda. Ela foi composta em uma época onde John Lennon estava passando por um período difícil em sua vida, onde estava sentindo o peso de ser um Beatle, com várias pressões ocorrendo em sua vida. Em vários trechos da música, como a traduzindo, né? Socorro, eu preciso de alguém, ou Help, I need somebody. Ou, quando eu era jovem, mais jovem do que hoje, eu nunca precisei da ajuda de ninguém. Provam isso. O que tu acha dessa música aí? É um clássico, né, da banda, né, é as primeiras que eu ouvi, né, do disco, né, apesar que eu acho que se fosse lançado com um ritmo mais lento, eu acho que até seria um pouco melhor, na minha opinião, assim, não é que seja ruim, vou falar de gosto mesmo, acho que ela combina, porque na parte da letra ele fala Help if you can, I'm feeling down, eu acho que isso funcionaria num ritmo mais lento, né, eu acho, né. E realmente, né, ele tava com esse problema, tipo assim, ele tava fazendo sucesso, grana e tal, mas ele ainda tava infeliz, né, com tudo aquilo, né. E ele fala que foi uma das primeiras, ele cita essa, né, como uma das letras pessoais dele, né, que depois teve mais, tipo, Strawberry Fields, ou na Cara Sol dele, Mob, por exemplo, que teve na Cara Sol dele, né, entre outras aí. Mas assim, tanto que temos duas covers, né, dessa música, que é feita pelo Deep Purple, no disco Shades of Deep Purple, de 68, que é uma versão mais lenta. Então, a Tina Turner também gravou uma versão de Help mais lenta, também nessa mesma versão, né, e que eu acho, assim, eu acho que assim, combina um pouco o que eu acho da música, assim, né, dela ser um pouco mais triste, né, ela é uma balada, ficaram meio que baladas mais tristes mesmo, mais do que, não é aquelas baladas mais doces de amor que seja, né. Sim. Mas assim, no geral é um clássico, né, e tanto que aí, eu acho que também teve um começo daí, tipo assim, você vê que o John, ele fala uma coisa, aí meio que o Paul e o George respondem, né, meio que você vê que isso começa a ter essa coisa também. E são os back que gritam help, né? Ele complementa, né? Sim. Help, I need somebody, ele canta, daí os outros dois cantam help. Isso aí foi genial também, né? E uma curiosidade também, que o filme, né, só pra puxar um pouco no negócio, o nome do filme nem era pra se chamar Help. Né? Assim, o nome original era um título provisório, né? Não era o título definitivo, mas seria Eight Arms to Hold You. Ou seja, 8 braços para te abraçar. E a ideia pra te abraçar. Foi a ideia do Ringão, né? Do grande Ringão, né? Dele, né? Mas era um título provisório, não é nem para ser o título definitivo, tanto que o filme, né, virou o que virou, né? E daí, e como eles acharam difícil fazer uma letra com esse tema, né? 8 braços para te abraçar, eles optaram por Help. Bem, minha opinião dessa música, que nem falou, é um clássico, cara. Tinha que ser single. E foi uma das primeiras músicas dos Beatles que eu aprendi a cantar, decorei a letra. Que naquela época que não tinha internet, nos anos 90, né? Eu não tinha, pelo menos. Eu pegava a letra dos discos e daquelas revistinhas de cifra. E tentava traduzir. E dá pra ver que era um pedido de socorro, mas eu sempre gostei do ritmo. É dançante, é bem legal, assim. Quando eu vi o Star Beatles tocando agora ano passado no Lord Pub, né, que é o meu pub favorito, foi tão legal eles tocando Help, né, muito tri. E a galera dançando. E é uma contradição, né? O John tava pedindo socorro, tava com problemas pessoais, mas ao mesmo tempo é um ritmo contagiante. É a contradição, assim, que é a marca registrada dos Beatles. Isso que eu acho legal. O instrumental tá muito bom mesmo. Tá, então vamos para a segunda faixa do disco, que é The Night Before. Ela é mais uma composição Lennon-McCartney e o vocal é do Paul McCartney.
o que tu tem para falar das curiosidades dessa música e o que tu achou dela? Ela é a primeira canção dos Beatles a apresentar um piano elétrico, que é tocado pelo John, né? O George tocaram o solo de guitarra juntos, né? A curiosidade é essa, né? Meio que duplicando-se as oitavas, né? E a sua letra remete à última noite de Paul com a sua amante antes de ser abandonado, né? E o Paul, ele disse que era uma de suas músicas favoritas do filme Help e uma das melhores gravações dos Beatles até aquele momento. George Martin, Herbie Mann e Josie Canton em Restless Heart estão entre os artistas que regravaram essa música, né? E o que tu acha dela? Eu acho essa música maravilhosa. Eu adoro essa música. É a minha terceira faixa favorita desse disco. Vou revelar aqui, né? Ela entrou na coletânea lá, Rock and Music, apesar que ela, assim, eu acho ela boa, claro, mas assim, eu acho que ela é mais um pop rock do que um rock and roll, assim. Sim. Assim, mas é uma música muito boa, foi uma das primeiras que eu ouvi, então, do disco, então, acho perfeita essa música. Sim, ela veio, eu escutei tanto que veio à minha cabeça agora a melodia, e o Paul canta divinamente essa música, cara. E é um pop bom, assim, que só os Beatles sabiam fazer, né, cara? E ela é uma composição mais do Paul, né? Mas, como a gente comentou, né? É acreditada a dupla, né? Por causa do acordo deles. E parece que tudo que os Beatles fizeram, e fazem até hoje, os remanescentes, né? O Paul e o Ringo, sai bom. Não tem como dizer que tem música ruim nesse disco. Apesar deles, os próprios terem opiniões controversas, né, que a gente vai citar mais pra frente, mas como fã, é uma música que eu não conhecia tanto, que eu comecei com os hits, né, pegando as coletâneas, e à medida que eu fui escutando os discos, eu fui descobrindo as outras músicas, e essa é uma das que eu gosto bastante. Tá. Então vamos para a terceira música do disco, que é uma lindíssima, né? Que é You Got to Hide Your Love Away. Hey, you've got to hide your love away. É mais uma composição creditada a Lennon McCartney e vocal do John Lennon. E ela é mais composição do John Lennon, né? Dá pra saber, porque o John, ele especificou essa música, né, como um exemplo de seu período Bob Dylan. E na parte instrumental, como a gente falou ali falando dos músicos, né, foi incluída uma sessão de flauta. E os teóricos da conspiração, né, sugeriram que uma conexão entre a letra e a homossexualidade do empresário dos Beatles, o Brian Epstein, que ele manteve em sigilo devido à lei britânica na época e o preconceito, né, vigente, que esse preconceito tem até hoje, só que agora não está mais tão escancarado como antigamente, né? Tão explícito. É isso. E entre os artistas que fizeram o cover, né, foi o Ed Vedder na carreira solo e, pasmem, o Oasis, que são a reencarnação dos Beatles nos anos 90. Só que a diferença é que a dupla principal era de irmão de sangue, né? Tá, vamos para minhas impressões da música. Cara, é assim, ó, chega a ser uma balada e essa música eu conhecia daquela coletânea Beatles 63, 66. Que baita música. E o refrão, o Hey, you got to hide your love away. Ele é chiclete, cara. É assim, ó. É uma música definitiva do John Lennon. Ela, assim, ó, não tem o que falar de ruim dela. É boa, muito boa, não tem. É nota 10. Ela não foi single, mas merecia estar nessa coletânea. E tu, o que tu acha dela? É a minha música favorita do disco. Pra mim é a melhor música do disco. Olha só. Sempre foi. Sempre desde que eu ouvi esse disco, eu ouvi essa música em loop. Pra mim, cada vez que eu escuto, ela fica... Cada audição ela fica melhor, na minha opinião.
E além do estilo Bob Dylan, que já começou a mostrar nesse disco aqui, no Beatles for Sale, com I'm a Loser, que inclusive acho que Help até pode se considerar uma continuação de I'm a Loser, né? Se for considerar, né? Sim, a temática, né? Pela temática. Assim, é música perfeita, apesar que esse caso do Brian Epstein do Lennon é meio questionado, eu acho que não teve nada, mas aí quem sabe, né? Quem vai saber, né? Mas é porque, né? Porque o Brian, ele era homossexual, né? Ele era, mas ele era era mantido em segredo. Depois, né, apesar que tem o autor lá, o Philip Norman, né, que ele escreveu um livro sobre John Lennon, assim, às vezes tem vezes no livro que ele quer colocar o Lennon como homossexual, tipo assim, ele queria comer o David Bowie, ele queria ficar com o John, sabe? Ele fica, tipo assim, tentando encaixar, que aí isso aqui, dane-se, o cara era, não. Sim, a vida pessoal... É que antigamente, assim, assim como o preconceito era explícito, digamos, alguém ser chamado de homossexual, de gay, era ofensivo. Isso até os anos 80, na escola. Quando... Até ser preso, inclusive, por isso. Sim, por ser, né? Mas ser chamado era uma desonra para os homens. Hoje em dia, e gay, se for traduzir ao pé da letra, é alegre em inglês, né? Mas daí teve essa conotação, daí ninguém mais queria ser chamado. Tanto que o Nirvana tem uma letra que fala Everyone is gay, todo mundo é alegre. É aquela All Apologies do disco em útero, mas ficou mais famosa a versão do Acústico MTV do Nirvana, né? Que foi o último lançamento em vida Em vida não, a última gravação do Kurt Cobain, que ele foi lançado depois da morte dele, né? Mas, voltando aos Beatles, né? Eles tinham... E essa questão, né? Hoje em dia a gente vê, é ridículo. É ridículo. Quem se importa com isso é gente com mente muito atrasada, ou como eu falo, o pensamento pitou. Que isso aí a gente não deve se importar com o que a pessoa faz na vida pessoal, vida privada, não importa, assim, ó. Se fosse assim, a gente não seria fãs de vocalistas como Freddie Mercury, Renato Russo, Elton John e muitos outros, Cazuza, né, que tu é fã do Barão Vermelho. Se fosse por isso, a gente não poderia nem pensar em ter esses discos, sabe? Ou escutar. Mas isso é uma bobagem que ficou lá no passado e que espero que nunca mais volte. Isso aí está cada vez mais reprimido. Digamos assim, antigamente quem era reprimido eram os homossexuais. Agora, quem está sendo reprimido são os homofóbicos. Parece que virou o jogo, né? O mundo gira, né? A terra plana capota. A terra capota. Tá, então vamos para a quarta música do disco, que é I Need You. You don't realize how much I need you. Essa é a primeira composição do George Harrison no disco, e é lógico que o vocal é do George Harrison. O que tu tem de curiosidade da I Need You, George? Então, aí é o meu xará, né, George Harrison, né, só que de outra forma. Primeira composição dele desde, né, de With the Beatles, com a música Don't Bother Me, né, que acho que é uma música um pouco estilo do Harrison, né, mesmo pra fazer, né, pensando de quem era um pouco, né, mas, assim, continuando, né, é pela primeira vez um pedal de guitarra foi usado numa canção dos Beatles. Mais uma coisa que está sendo utilizada. E pela primeira vez, ele escreveu para sua namorada Pattie Boyd, né, que para quem não sabe, né, foi aquela que o Eric Clapton depois ficou, né, foi uma talaricagem. Talarico, raspa canela. Que ele conheceu, né, durante as filmagens do A Hard Day's Night, né, que ela tava no filme, né, tem uma cena que é tipo, os Beatles estão no trem, aí, né, o John e o Paul entram num lugar que tinha um monte de garota e tal, sabe, aí tentando achar o avô do Paul que tem nesse filme aí, né. Meio engraçado, cara. E ela era uma das gurias que tava no vagão. Verdade. Que legal. Eu não lembro, isso eu não sabia. Essa música é um apelo emocional de alguém que se sente perdido sem um amor
de sua vida. A letra expressa, né, a dor e a vulnerabilidade de um coração partido, implorando pelo retorno de um amor que parece ter se afastado, né? Que realmente tem um pouco disso, né, da repetição do verso, né, I need you, né, que enfatiza essa dependência emocional, né, do narrador, no caso. Né? Então, e o Tom Petty and the Heartbreakers tocaram I Need You no Concert for George em 2002, né, isso né, quando o George morreu, né, teve aquele Concert for George, né, aquele espetáculo e tal. E o Steve Perry, né, o ex-Journey, né, gravou no seu disco de 2018, na sua carreira solo, né, e eu vou falar sobre essa música, né, cara, eu acho uma música muito boa, assim, pra mim, assim, é melhor que a música do George no A Hard Day's Night, né, que é a Happy Just to Dance With You, né, que tem no, que inclusive essa música, mesmo sendo cantada pelo George, é de Lennon McCartney, né. E assim, eu adoro as guitarras, todo um negócio, assim, o vocal do George, você vê que ele é um vocal um pouco mais, quase contido, se pode dizer a palavra, né? É um vocal mais, você vê que é um vocal um pouco diferente dos outros três, né? Então, principalmente do Lennon, né, do McCartney, né, e os vocais de fundo que tem na música, eu acho, assim, pra mim, eu acho bonito demais, cara. Essa música eu acho muito boa. Sim. Eu também. Eu no começo, quando eu escutava, não sabia diferenciar direito, principalmente nos primeiros discos, a voz do Lennon, do McCartney e do George. A única que eu sabia era do Ringo, que é mais grave, né? Mas agora, prestando atenção, cara, e a composição do George Harrison, pena que os outros não aproveitaram mais ele nesses primeiros dias, cara. Que o cara é um gênio, tanto que quando acabou os Beatles, ele fez um disco triplo, né? Ele tinha muita coisa guardada, muita mesmo. E é mais um pop bom, meio baladinha, né? E I Need You. Tipo assim, ele precisava do amor dele, e nós precisamos dos Beatles. Mesmo que acabou há mais de 50 anos, a gente precisa. Eu pelo menos uma vez por semana, eu escuto uma playlist de Beatles ou um disco inteiro. E só para realçar que os quatro têm sua importância. Mesmo sendo os chefões Lennon, McCartney, mas o George Harrison é um dos grandes compositores da música pop. Não tem. Grande George. Pena que morreu, né? Sabe o que eu tava pensando? Ele morreu em 2001, cara. E eu lembro do anúncio da morte dele. Foi em novembro de 2001, se eu não me engano. E tu nasceu em 2008, 7 anos depois, né, cara? Quando tu nasceu, só 2 Beatles estavam vivos e estão até hoje, né? E o Lennon, eu não lembro da morte do Lennon, porque em 80 eu não conhecia os Beatles, não sabia nada, fiquei sabendo depois, né? Bem depois. Até li uma biografia dele contando toda essa história. Tá, vamos então para a quinta música desse disco maravilhoso, que é Another Girl. Mais uma composição de Lennon McCartney e vocal do Paul McCartney. Curiosidades. Paul escreveu Another Girl enquanto estava de férias em uma vila em Hammamet, na Tunísia. E ele tocou a guitarra solo nessa faixa porque o George Harrison não conseguia executar. Daí ele teve, vamos lá, deixa eu fazer. O Harrison fez a base daí. Da letra conta a história de um homem que comunica à sua atual parceira que encontrou uma nova pessoa. E esse novo amor é descrito como alguém que o ama incondicionalmente e será sua amiga nos momentos bons e ruins, sugerindo uma relação mais profunda e significativa do que a que ele possui atualmente. Imagina ele falando isso para a esposa dele, né? E como quase todas as músicas desse disco tem cover, eu achei inusitado.
A Lauften Company, em alemão, né? De Berlim, fez uma versão dessa música em 2021, em um arranjo para orquestra barroca e saxofone. Tem um clipe bem legal, ela é só instrumental, né? A flauta faz a parte que seria do vocal. Cara, e é mais uma música genial do Paul, cara, doce, o vocal doce. E apesar de um tema controverso, eu até descobri do que se tratava a letra, achava que era uma canção de amor para mais uma namorada dele, só que eu não sabia que ele já tinha uma outra, sabe? E é mais uma pérola da música pop, né? O que tu acha? Quais são as tuas impressões de Another Girl? Essa música aí é aquelas músicas que os Beatles também começaram a começar. O refrão na música já começa assim, Another Girl. Já começa assim, né? Resumindo, a música é muito boa. Essa aí é uma música assim que é uma das melhores músicas do disco, na minha opinião. Um pouco com essa voz aí, né? Que é. Pra mim não tem pra qualquer um, não. Pra mim não tem qualquer um. Mano, é aquela história. A pior música que o Paul McCartney vai fazer vai ser melhor que uma música que eu vou fazer agora, né? Fazer o quê? Que muito compositor fez, né? Composição, muita coisa ruim de banda aí você não consegue, não. Independente do estilo. E o ritmo dela é aquela que o Paul gostava de tocar baixo, cantar, balançando a cabeça assim, né? Pra quem não tá vendo, eu tô balançando a cabeça de um lado pro outro. Era bem legal de ver esses vídeos deles tocando. Tá. Então vamos para mais uma boa agora aqui do John Lennon, né? Que é a 6ª música do disco, que é You're Going to Lose That Girl. You're gonna lose that girl. Mais uma composição de Lennon McCartney e vocal do John Lennon. O que tu tem para falar dessa música de curiosidade e tuas impressões? A letra é um alerta direto de um homem para um outro, avisando que se ele não tratar a sua namorada com devido respeito e atenção, ele irá conquistá-la com gentileza e o carinho que ela merece. Alguns interpretaram ela como uma continuação de She Loves You, por revisitar um tema de um triângulo amoroso. Uma das bandas do Brasil, né, que mais, talvez, sei lá, que mais gravou muitas covers, que é a Renata e seus Blue Caps, fizeram uma versão em português chamada Meu Primeiro Amor, né? Exato, cara. 90% da Jovem Guarda gravou o cover dos Beatles, se não 100%, né? Porque Jovem Guarda nessa época gravava muitas covers, né? Versões português de Beatles, então, né? Dá pra citar um monte. Mas antes de tu falar tuas impressões, tu viu como se fosse cover, tudo bem, tocar e cantar a letra original. Mas a versão, tu falou ali que a letra fala de um cara que foi dar um ultimato para outra que não estava tratando bem a mulher. Que ele é tipo assim, traduzindo, tu vai perder essa guria. Eu falei em gauchês agora, né? Você vai perder essa garota no resto do Brasil. Mas e ali na versão do Renato, essa mina, é isso. Tu vai perder essa guria, pronto. Daí, na do Renato Blue Caps é Meu Primeiro Amor. Não tem nada a ver. Eu escutei ela hoje, não tem nada a ver com a letra original. Mas dá tuas impressões aí. Às vezes da música assim, brasileiros, os caras pegam umas coisas que não tem nada a ver com a outra, com o tema do original. Sim. Uma coisa assim. Pra mim, essa é outra que começa com o refrão, né? You're Gonna Lose That Girl, já começa assim, né? Sim. É uma das minhas músicas favoritas do disco, o solo de guitarra dessa música que tem, né? O solinho, né? Muito bom, né? Então, essa aí é a música perfeita e essa aí, né, alguns jovens poderiam ouvir hoje em dia, né? Alguns jovens que tratam algumas meninas maus aí poderiam perceber o grau que você pode estar causando ao perder, né? Ao você tratar mal uma pessoa, né? Porque não adianta se você quer ficar com uma pessoa se você tá não tratando com o devido respeito. Né? Não só os jovens, como mais velhos, cara. Porque eu vejo que casamento de 20, 30 anos acabar porque o cara, ou ao contrário também, a mulher não respeita o cara, tanto faz, aí é uma via de mão dupla.
Porque não adianta o cara ser legal e a mulher ser uma sarna, né? Bem, o que eu acho dela? Eu adoro do Yes, yes, you're gonna lose that. Esse yes, yes, eu entendi a SS. Entendi a SS, eu não entendi o yes todo. Eu achava que era SS tipo de navio, sabe? Nos Estados Unidos. SS é alguma coisa. Yes, yes, you're gonna lose that girl. É muito boa essa música, cara. É mais um pop bom. Outra chiclete, eu acho. Só que esse é um pop do Lennon, né? E ele canta divinamente também. É muito... cara, eu vou falar bem de todas, porque Beatles, como eu falei, hors concurso, ela tá em cima de todas as outras bandas. Daí depois a minha favorita internacional é Kiss, e as nacionais são as que você cansa saber, né? Titãs e Legião. O resto é em tudo depois. Mas Beatles tá acima de todas as outras. Não tem classificação para mim. Sabe? Ela não entra em top 10, em top 20, não é. É Beatles e deu, assim, acima de todas as outras. Já Rolling Stone já entra em categorias, mas Beatles não tem. Então vamos para a 7ª música do disco, que é mais um classicaço chamada Ticket to Ride. She's got a ticket to ride, and she don't care. É mais uma composição, dessa vez conjunta, na sua concepção de Lennon-McCartney, e o vocal divino do Lennon para essa música. Vamos para as curiosidades aqui, ó. O significado da frase Ticket to Ride, em tradução literal, bilhete para viajar, ela tem duas versões. Ela tem bastante, assim, ela é bastante debatida desde que ela foi lançada, né? Como havia rumores na época, foi parcialmente inspirada na cidade de Wright, que fica na ilha de Wright, onde o primo do Paul era dono de um pub, onde ele e o John se apresentaram no início da década de 60, antes de formar os Beatles, acho que na época do The Quarrymen, né? Mas outra história que eu acredito ser a verdadeira, diz que Lennon usou Ticket to Ride para se referir aos cartões dados às prostitutas em Hamburgo pelas autoridades de saúde, ou seja, elas faziam exame, estava tudo certo, não tinha nenhuma doença, daí estava escrito Ticket to Ride, ou seja, era a licença para que elas pudessem transar sem nenhum problema. E como não tinha o vírus da AIDS naquela época... exatamente, mas... Acho que combina mais. Acho que é mais verdade isso aí. Claro, acho que tem mais a ver. Não tem a ver com a cidade de Ride, que é com Y, né? Entre os artistas que fizeram cover, temos Carpenters, Echo and the Bunnymen, Bee Gees e uma banda muito querida por esse canal que é Maroon 5. Né? Ô Jorge, não Jorge, não exagera. Eu gosto de Maroon 5 e eu escutei todas as versões, eu gostei da versão do Maroon 5. Ficou legal. Mas, o que eu achei de Ticket to Ride? Cara, She's Got a Ticket to Ride é um refrão grudento. Ela foi single, tá em várias coletâneas. E o clipe é muito legal dos Beatles, né? Muito legal. Sim. Muito legal, os quatro ali, um atrás do outro ali, né? Muito trio, eles sentados, né? Tocando. Muito legal. É mais um pop perfeito. E essa música tem, embora o John falasse que o Paul só participou dizendo como o Ringo tinha que tocar a bateria, não, foi... digamos, o Paul caracteriza como 60% para o John e 40% para ele, que ele se envolveu muito na composição dessa música. E é aquelas que todo mundo conhece, não adianta. Tem uma música incidental no disco Músicas para Acampamento, que durante a execução do
eu acho que é a Montanha Mágica da Legião Urbana, que o Renato Russo ele canta na base da Montanha Mágica. E daí, só que ele canta como o Renato Russo era homossexual, né? Ele canta He's got a ticket to ride, but he's don't care. Como a vocalista do Carter, por ser mulher, né? Ela cantou desse jeito também, cantando no feminino. Tá, quais são as tuas impressões da Ticket to Ride? É a minha segunda faixa favorita desse disco, eu falo. Olha só. Porque, então, assim, eu falei, né, fala. You Got Your Heart Love Away, né, Ticket to Ride, aí eu citei The Night Before, né, como terceiro. Então, assim, pra mim é o top 3 desse disco. Né, fecha o lado B, quer dizer, o lado A, melhor dizendo, né, muito bem, né, o lado do filme, né, só as músicas do filme, né. Só as músicas do filme. E pra mim, o Ringo tem um destaque na bateria dessa música. Pra mim, essa música aí, assim como algumas outras que a gente vai falar, né, quando a gente for gravar os episódios dos outros discos, mas assim, é música que, assim, mostra pra mim que o Ringo é um batera, assim, genial. Assim, você percebe que, pra mim, a bateria dessa música porra, não tem como. Se fosse John Bonham, se fosse, sei lá, Bill Ward, até não daria. Não daria. Aquela história. No Purge. Não dá. É verdade. Não tinha como. No Purge, acho que por sim. exemplo, sei lá, aquele do The Who lá, qual que é? Eu esqueci o nome. Keith Moon. Keith Moon, Mas se o Keith Moon tocasse, por exemplo, mais na Hey Jude, o povo ia ficar, peraí, né? Parece uma manada de elefante, pô. Não ia ter como, sabe? O Ringo ia gravar, pô. Então, não tinha como não pro Ringo. Então, o Ringo era o batera certo dos Beatles. Não tinha como. Exato. É aquela história, sem os 4 Beatles, não tem Beatles. Não tem Beatles. Não tem. Porque são 4 cabeças geniais trabalhando. É exatamente isso. Sim, apesar do Ringo não compor muito, né? O George acabou compondo mais que ele. Ele tinha a função dele na banda, então é isso. Até hoje ele é aclamado como o batera dos Beatles, mesmo não sendo original. Mas falando em Ringo, vamos pro lado B do disco, né? Que é a 8ª música, que é Act Naturally. All I gotta do is act naturally. Que foi o primeiro cover que aparece no disco, né? Que abre o lado B. Por coincidência, o outro encerra o lado B, né? E ela é uma composição de Morrison e Russell. E o vocal é do grande Richard Starr, que é nosso querido Ringo Starr. Então aí, Jorge, fala aí das curiosidades da Act Naturally. A música, originalmente, ela não é uma música dos Beatles. Então, ela foi composta por Van Morrison e pelo Johnny Russell. E foi gravada pela primeira vez por Buck Owens em 1963. Ela foi escolhida por Ringo Starr para ser sua contribuição vocal no disco. A letra, ela fala sobre alguém que é escolhido para estrelar um filme, não por seu talento excepcional, mas porque a tristeza e a solidão que precisa ser retratada no papel já são partes da sua vida real. E assim, tudo o que essa pessoa precisa fazer é agir naturalmente, ou seja, ser ela mesma. Né? E em 1989, Owens e Starr, né, os dois mais famosos cantores de Act Naturally, né, ou seja, tanto o Buck e o Ringo Starr, né, uniram-se para criar uma nova versão, criando também um vídeo, né, da música para ele, com eles imitando as versões bobas de si mesmo, como se fossem cowboys em um faroeste sendo filmado. Assim, essa música, assim, ela é um country, né? É uma música desse estilo. Não é a primeira cover que o Ringo grava, né? Porque temos também Honey Don't, que ele regravou no Beatles For Sale, que é do Carl Perkins, se eu não me engano. E aí, você vê, né, que eu acho, assim, é uma música, assim, que eu não considero grandes coisas. Não é que seja ruim, mas, assim, eu acho que o Ringo poderia ter alguma coisa melhor pro Ringo nessa época, eu acho. Acho que daqui a uns discos pra frente, assim,
talvez do Revolver pra frente e tal, quando teve Yellow Submarine, acho que começou já a ter mais composições, assim, mais músicas pro Ringo cantar que eram muito boas. Você pega várias músicas daquela solo do Ringo que dá uma surra nessas aí, né? Acho que dá vontade de cantar, né? Na minha opinião. Então, assim, é uma música assim que não é ruim, mas assim, comparado às outras, não chega tanto perto, assim, não. Então, acaba sendo meio que ofuscada, eu acho. Mas começa no lado B do disco, e as músicas, no caso, não é só músicas autorais, assim, que não estão no filme, no caso. Sim. O que eu acho? Bah, eu acho ela animada, que a gente fala, é um country. O vocal do Ringo tá voando, e eu acho que não teve destaque maior justamente por ser um cover, né? E a outra música que era pro Ringo cantar, ela acabou sendo excluída do disco, né? E por isso, daí ele escolheu um cover, né? Acho que de repente não ia dar mais tempo para compor uma outra no lugar, né? Daí por isso que ele escolheu essa para cantar. Mas eu acho ela bem divertida. Porque do vocal do Ringo, a bateria também é bem empolgante, assim, bem animada. E country é o sertanejo americano, né? Mas é bem melhor que o sertanejo brasileiro. E no clipe que tu falou, os dois como cowboys, cara, vai muito engraçado. E eles dividem vocal, é muito triste. Quem não olhou, procure o clipe, é bem divertido. Mas então, vamos para a 9ª música do disco, que é It's Only Love. I get high when I see you go by. Mais uma composição Lennon-McCartney e vocal do John Lennon. Ela foi originalmente escrita pelo John Lennon com o título That's a Nice Hat, daí entre parênteses Cap. A letra expressa a confusão emocional de alguém que está apaixonado. Normal, né? O eu lírico se surpreende com a intensidade de suas próprias relações ao ver a pessoa amada, descrevendo sensações físicas como ficar alto, bêbado, né? E sentir borboletas no estômago. Isso eu ainda sinto, mesmo com 48 anos. Metáforas comuns para descrever a euforia e a ansiedade do amor. Apesar disso, John não gostava dessa letra. Cara, aí vem o questionamento. Se o John não gostar da música, por que não botar ela como o lado B de algum single e não botar o I'm Down? Essa é a que eu trocaria. Apesar de eu gostar dessa música. Eu gosto dela. Ela é... mesmo o Lennon não gostando da letra, a música é muito boa. E quem fez cover dela foi o cantor Brian Ferry. Ele fez uma versão dela em 1976. Eu acho uma música, assim, deixa eu dar uma... Não, ela é um ritmo bom, assim, ela é meio balada também, né? E fala do amor, toda música que fala de amor, ela é válida. E tu, o que tu acha dela? Ela é uma música mais curta do disco, né? Tem 1 minuto, né? 55 Isso. Minutos. É uma música bem curtinha, né? A música mais curta do disco. Aí, como eu falei do negócio, também começa a ter ela tem tipo um efeito de vibrato, algo assim, né? Na música ela tem. Isso. E aí já mostra aos poucos também o que os dois iriam fazer, talvez numa fase mais psicodélica, talvez, né? Você percebe um pouco disso. E é uma música que eu acho até boa, cara. Eu acho assim... sei lá, porque o Lennon, às vezes ele muda, às vezes, algumas opiniões, assim, às vezes ele pensa outra coisa, depois ele pensa outra, assim, né? Acho que realmente acho que caberia mais, ou você poderia também colocar Bad Boy também no lugar, assim, sei lá, não sei. Mas daí ia ter muito cover, né? Também realmente Bad Boy, além de ser cover, também tem uma questão, né, que foi mais tipo assim, pra botar encher o disco da Capitol, bota uma outra aí. Bota essa aí. Tem essa aqui gravada? Sim. Coloca aí. Certo. Mas acho que nós estamos naquele período do disco que digamos, as músicas não tão conhecidas, que para muita gente é até passável, né? Então vamos para a 10ª música do disco, que é
You Like Me Too Much. 'Cause you like me too much and I like you. Que é a segunda composição do teu xará, do George Harrison, no disco. E, obviamente, o vocal é do George Harrison. O que tu tem para falar dela e curiosidades e tuas impressões, Jorge? Ela deu início ao precedente de George fornecer 2 ou mais músicas para cada álbum dos Beatles. Porque, curiosamente, né, no Beatles for Sale, vocês podem lembrar que ele só canta Everybody's Trying to Be My Baby. Né? Ele só canta essa música e não vem nem com uma composição nova, né? Sim. E aí já no Help já veio com uma outra agora. Mais uma vez apresenta o John no piano no elétrico, né? Mas também o George Martin e o Paul em um piano de cauda Steinway, não, por aí, acho que é assim. Isso. A letra revela uma conversa íntima. A letra revela uma conversa íntima de 2 amantes, onde um deles expressa a certeza de que o outro não o deixará, apesar das ameaças de partida. Esta certeza é baseada na crença de que existe um afeto mútuo tão forte que nenhum dos dois consegue realmente se afastar do outro, mesmo que a relação passe por turbulências. Essa música eu acho muito boa, eu gosto dessa aí. Essa aí eu lembro que, uma curiosidade assim, eu lembro que quando eu tava, assim, acho que iria ter uma prova de inglês, assim, mas acho que foi um dia antes, não sei se foi no dia também, eu tava meio que tentando memorizar, assim, aí meu pai meio que utilizou essa música pra me ficar mais conectado ao inglês, assim, né, algumas coisas assim, então, pra me lembrar um pouco, entendeu? Então, eu achava que era o John que cantava, essa aí eu não acreditava que era o George até, essa aí eu não percebi a diferença, aí depois fui ver que é o George que canta, então, essa aí eu acho muito boa, adoro essa aí. Como toda música do George Harrison, ela é genial, cara. Ele era muito subaproveitado e subestimado na banda. Tanto que eu já falei, né? Eu falei antes que eram 11, mas não, são 10 músicas Lennon-McCartney, 2 do George Harrison e 2 covers. O Ringo não compôs nenhuma nesse disco. Ou seja, ele foi guardando, acho que as músicas que não eram aproveitadas, né? Que não eram nem gravadas, na verdade, e ele foi guardando para um dia lançar. E é muito boa essa música, mais uma que fala de amor ali, namorada, essas coisas. E é o tema, Beatles é puro amor. Antes de vir as brigas, né? Que daí vem as espizinhadas, que a gente vai falar mais pra frente, né? No resto da discografia. Mas ele estava aí vivendo, era a fase de ouro dos Beatles, digamos, na primeira fase do Yeah, né? Tá. Mas mais uma ótima música do George Harrison, vou falar de novo, porque a gente não cansa. Então vamos para a 11ª música do disco, que é Tell Me What You See. Tan, 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 tan. Tell me what you see. Essa aí tinha que ser cantando, porque é mais um refrão pegajoso da dupla Lennon-McCartney e mais um vocal do Paul McCartney, ou seja, é mais o vocal doce do Paul. E vamos lá. Para essa música, né, o Paul se inspirou, né, na letra em um verso religioso que estava pendurado num quadro na parede da casa de infância do John Lennon, né, que ele vivia lá com a mãe dele, a Julia. E traduzindo me mostre o que você vê. E a letra sugere um diálogo íntimo, onde o narrador, né, o apaixonado, pede ao seu amor que abra os olhos e realmente veja quem ele é, enfatizando a importância da aceitação e do entendimento mútuo em um relacionamento. Ah, claro, me fala o que tu tá vendo, assim, quando tu olha para mim, né? É mais ou menos isso aí. E a banda ali, noventista, Teenage Fan Club, fez uma versão dessa música. E mais uma vez os nossos conterrâneos, teus conterrâneos, carioca, né? Mas conterrâneos brasileiros, Renato, seus Blue Caps, fizeram uma versão em português chamada Gosto de Você.
Gosto de você. Tananana. Eu escutei pela primeira vez essa música hoje. Cara, é meio baladinha, levada pop, cantada divinamente pelo Paul. Cara, é mais uma genial, cara. E é mais deve ter alguma participação do Lennon, mas é, digamos, 90% Paul McCartney. E é mais uma música genial, não adianta. Não adianta. Paul é um dos destaques do disco, assim, junto com o John. E fala aí o que tuas impressões dessa música. Essa aí é perfeita mesmo. Essa aí fica o destaque, principalmente quando tem o vocal dos dois, tanto do Paul e do Lennon. Essa aí, né, fica pra destaque, né, para os vocais dessa parte, que é maravilhosa. Essa é muito boa. Claro. E a dupla, né, quando tá afinada, não adianta. Literalmente afinada, né, tanto na composição como nos vocais, né. Cara, agora vamos para mais uma que eu não sei se... Eu não tenho favorita nesse disco, tem as que eu gosto mais, gosto menos, mas essa próxima eu não conhecia ela e para mim foi uma grata surpresa quando eu conheci. Que é a 12ª música do disco, que é I Just Seen a Face. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just... Que é mais uma composição assinada por Lennon McCartney e foi mais uma na sequência vocal do Paul McCartney. O que tu tem para falar dela? Aqui, o nosso grande Paul, né, o nosso Maca, né, escreveu I Just Seen a Face na casa da família de sua namorada Jane Asher, em Londres. Ela se tornaria uma das canções favoritas do Paul, da banda, e uma das únicas que ele tocaria com a sua banda posterior, que seria o Wings, né, que é a banda que ele criou depois, né, dos Beatles ter acabado. E tanto que ela tá num disco ao vivo dos Wings chamado Wings Over America, que é, digamos assim, a maioria das músicas são dele na carreira solo com essa banda e junto com algumas 5 músicas dos Beatles. E essa era uma delas até. Uhum. E a letra descreve um momento mágico em que o narrador vê pela primeira vez o rosto de uma mulher e imediatamente se sente atraído por ela, ao ponto de não conseguir esquecer nem o tempo, nem o lugar do encontro, né? E a repetição da frase "falling as I'm falling", né, sugere uma queda repetida incontrolável por essa pessoa, uma experiência que o deixa completamente cativado e constantemente chamando de volta a lembrança dela. Para lembrar aqui que a banda gaúcha Tequila Baby é uma banda gaúcha aí nessa terra aí. Claro. Gravou uma versão em português chamada Caindo, né? Até que faz sentido, né? Falling, né? Então aí, né? Sim. Essa música aí eu acho muito boa. Eu adoro essa música aí. Essa música aí é uma das realmente, né, ela é um country rock mais acelerado, se for analisar. Ela é uma música mais dançante, ela é uma música cativante. Então, assim, o trabalho de violão dessa música é perfeito. O trabalho de violão nessa faixa, pra mim, é aquela coisa. Eu fico fazendo isso, reverência a esse mestre de McCartney. Então, não tem como não. Essa música é perfeita. Sim, mais uma perfeita do Paul McCartney, cara. Tanto que ele levou pra carreira solo dele e toca ainda atualmente alguns shows, né? Eu não lembro se ele tocou no show que eu vi no Beira-Rio em 2017. Sim, eu estive no mesmo lugar que um Beatle. Longe, mas eu estive. Eu pude ver um show do Paul. Mas isso é a coisa mais fácil do mundo, porque ele tá voltando todo ano pro Brasil, né? Mas falando da música, cara, festa, né? Mas, cara, ele achou a aposentadoria dele tá toda no Brasil, né? Que ele adora o público brasileiro. Ele adora. E olha só, essa levada country é muito boa, cara. Ela é acelerada. E a gente escuta ela batendo o pé. Assim, cara, e eu não sabia que a letra falava do primeiro amor. Eu achava que era alguém caindo, que nem na versão da Tequila Baby. Tu escutou, né? Eu te mandei.
o Duda Calvin começa. A última vez que eu vi ela tava não sei em qual andar e se atirou do prédio, alguma coisa assim. O Paul McCartney fala da primeira vez que o cara viu o amor dele, o rosto de uma mulher, né? Paixão à primeira vista. E Nada Tequila Baby é a última vez que ele viu a guria. E o caindo é literalmente se jogando da janela do 20º andar, alguma coisa assim. Escutem essa música, tá no Spotify. Se chama Caindo, do segundo disco da Tequila Baby. E só que é um punk rock, né? Não lembra nada ao instrumental original. Eu falei dessa aí porque eu adoro a música Caindo da Tequila Baby. E eu conheci o vocalista pessoalmente, mais um dos vocalistas do rock gaúcho que eu conheci no Lord Pub. Baita bar e eu tô conhecendo a nata do rock gaúcho. Vai até gente do Rock BR, o Supla já foi lá. Esse ano, só que eu não fui no show do Supla. E a Massacration esteve lá. Só que eu fui no show solo do Bruno Sutter tocando Iron Maiden. Ou seja, tá. Mas voltando para os Beatles. E eu vi Beatles, eu já falei, né? Eu vi o Beatles, Star Beatles, que é uma banda argentina, cara. Os caras tocam perfeitamente as músicas dos Beatles. E no inglês deles é perfeito, nem parece que eles falam espanhol. Se tu tiver a oportunidade de ver um cover dos Beatles, Jorge, vai. Já que nós não vamos poder ver os Beatles se unir, né? É impossível. Tá. Mas depois dessa propaganda pro Lord Pub, que agora dia 10 eu estarei lá no show do Carlinhos da Bidelbald, cantando o sucesso da Bidelbald, 25 anos de Bidelbald, que o maior hit é Melissa, que tu deve conhecer. Mas isso pode ser assunto para um outro episódio, né? Já que nós vamos fazer entrevistas. Quem sabe eu não consigo uma entrevista com o Carlinhos da BD, né? De repente eu falo com ele agora sexta-feira e tento contato com ele. Mas isso aí os ouvintes e telespectadores vão saber no futuro. E tu também, Jorge. Cara, é verdade. Mas vamos pro mega hiper blaster hit do disco. É a 13ª música, que apesar do título dá para escutar todo dia, que é Yesterday. Mais uma composição assinada como Lennon McCartney, vocal do Paul McCartney, como todo mundo sabe, né? E só que ela é 100% McCartney, 100%. E ela veio parcialmente para o Paul em sonho, enquanto ele dormia, né? E ele passou cerca de um mês tocando para quem estava em volta dele, né? Para os conhecidos, para ter certeza que ele não estava plagiando. E a galera não conhecia. Então ele escreveu um rascunho da letra sob o título de Scrambled Eggs. E ela foi posteriormente reconhecida pelo Guinness World of Records, ou seja, o livro do Guinness Book, como a canção pop mais regravada da história. E a letra, né, ela é praticamente uma balada romântica, acompanhada de um violão, e ela trouxe uma maturidade nos versos, mostrando que Paul e o quarteto tinham capacidade de fazer composições mais profundas e complexas. Ela, em sua essência, é como um poema de arrependimento, no qual o personagem demonstra a vontade de reviver momentos mais simples que já passaram, ou seja, o ontem, yesterday, né? Enquanto o dia de hoje parece ser mais difícil de ser encarado. Ou seja, é mais fácil a gente reviver o que passou do que enfrentar o que a gente não sabe que vai acontecer, né? E como foi dito lá na ficha técnica, ela apresenta um quarteto de cordas e o Paul no violão, né? Digamos, seria uma música solo do Paul, acompanhada de quarteto de cordas, só que num disco dos Beatles. Tanto que quando eles se apresentavam, enquanto eles se apresentavam ao vivo ainda, os outros Beatles saíam de cena
e ficava só o Paul no palco. E eu não sei se em algumas vezes o quarteto de cordas tocou junto ou se era uma base pré-gravada. Isso aí eu não sei dizer. Tá. E como essa música foi muito gravada, eu vou citar alguns medalhões que gravaram, só cantor. Elvis Presley, Frank Sinatra, Willie Nelson, que é do country, né? O Ray Charles, entre muitos, né? E, por curiosidade, a versão mais inusitada que eu escutei dessa música foi da Turma do Pernalonga, que eles fizeram um disco Sing Beatles, e a Yesterday tá entre essas músicas. Acho que eles pegaram os singles de mais sucesso dos Beatles e fizeram versão com os dubladores originais da Turma do Pernalonga, né? Tanto que Help também, eu não citei, né? Mas Help tem versão nesse disco, é um disco bem interessante de se escutar. Que daí tem todo o som dos desenhos da Warner, né? Tá, o que eu acho dessa música? Cara, não tenho o que falar dessa música. É uma das também que eu decorei a letra em inglês, juntamente com Help, por coincidência, as duas no mesmo disco, né? E é uma balada açucarada, a letra é profunda. Cara, assim, ó, não tem, é mais um pop perfeito do Paul McCartney. Não tem. Tanto que eles estão no Guinness como música mais coverizada da história da história de todos os gêneros musicais, não só da música pop e do rock. Quem nunca escutou Beatles que atira a primeira pedra? Acabo com isso, as minhas considerações. O que tu tem a falar de Yesterday? Bom, até no meu papel que eu tinha anotado aqui, sabe o que eu escrevi sobre a opinião sobre a música? Sem comentários. Porque, cara, essa música aí... Porque, assim, a música, ela é uma... Mano, pra você ver, os Beatles que tiveram uma inspiração pelo Elvis, o Elvis acabou regravando, sabe? Pra entender? Exato. Ou seja, a maior inspiração deles acabou regravando pra mostrar que os Beatles, querendo ou não, acabou sendo a coisa mais importante que teve na história da música, pra dizer assim, né? Posso dizer, né? Então, inclusive, vale lembrar que até o Paul regravou essa música em 84, né? Quase 19 anos depois do disco. Ela teve o Paul, ele fez um filme chamado Give My Regards to Broad Street. E o disco, na trilha sonora do filme, que inclusive é melhor que o filme, porque o filme é meio... O Ringo participa desse filme também, né? Inclusive, o Ringo ele toca em algumas músicas, né, dele. Só tirando as músicas que eram dos Beatles, que ele falou assim, por que eu vou regravar? Não tem. Aí ele não tocou. Só algumas outras aí que ele tocou novamente. Mas assim, essa daí, a foi regravada, ela é uma versão um pouco mais curta, né, do que a original. Eu acho até uma versão um pouco... Eu gosto até mais, em preferência de gosto, claro. Eu acho que ela até é bem... Eu gosto mais do que a dos Beatles, mas também a versão original é uma versão imbatível, né? É uma versão que, assim... Não. Assim, provavelmente, pô, aqui sabe Love of My Life, do Queen? Que às vezes todo mundo quer tocar uma música dessa no Rock in Rio. É tipo assim, provavelmente atira a primeira pedra quem que não teve um violão e quis tocar CD. É aquela coisa, né? Sabe? É tipo... a música, assim, clássica, inclusive, né, como ela fala dessa questão, quando o George ele faleceu, o Paul, em alguns shows, pra homenagear o George, aquela parte do Why she had to go, Why he had to go, sabe? Meio que perguntando, né, essa questão. E porque ele teve que ir, né? Por que ele teve que ir, né? E dizem, né? Acho que até o próprio Paul confirma que talvez a garota que ele tá se referindo seria a mãe dele, né? Porque a mãe dele faleceu bem quando ele era bem criança, né? Exato! Ou seja, mesma doença que matou o George anos depois, mesma doença que matou depois a esposa dele, a Linda, inclusive. Então, isso! O cara perdeu a mãe, a esposa, né? E o amigo de infância. Pois é. Então, é a vida, Jorge. É a vida. É verdade. E diz, né, tanto que, pô, a primeira composição do Paul era I Lost My Little Girl, que depois, né, foi
confirmando que essa Little Girl não seria a mãe dele, né? Depois confirmando. Olha só. Uma curiosidade, agora que me veio, tem um filme chamado Yesterday, que eu não vou dar spoiler nenhum, mas quem é fã de Beatles e fã de rock já deve ter assistido. Ele tá na Netflix. Sim. Eu gosto desse filme, eu gosto, mas muito, muito, muito desse filme. Cara, é muito bom. Tem gente que critica um monte, mas eu gostei, cara, por causa da referência das músicas dos Beatles, principalmente da Yesterday. Eu não vou dar nem a sinopse, porque a sinopse já entrega muita coisa do filme. E eu peguei sinopse e trailer naquela época, eu já sabia metade do filme. Mas assim, olhem o filme Yesterday. É muito bom, não é biografia, ele é ficção, mas é muito bom mesmo. E com esse nome, né, não podia ser ruim. Mas então tá, vamos para última e 14ª música do disco, 14ª, como eles falam lá no CMM, que eu não tinha citado ainda, né? Abraço pro Rômulo Konzen, Vulgo Metal e o Daniel Ezerhardt e equipe, grande equipe, né? Vamos para a 14ª, que é Dizzy Miss Lizzy. Ela é composição de Williams e tem a vocal de John Lennon. O que tu tem para falar do segundo cover do disco, Jorge? O álbum termina com essa cover, né, Dizzy Miss Lizzy, que é do Larry Williams, né? O John, em particular, é um grande fã do Larry, e junto com Bad Boy, né, os Beatles também gravaram também a canção Slow Down, que inclusive ela não tá em disco e nem em single, ela foi Slow Down, ela tá num EP, né, um compacto de 4 músicas, que era Slow Down, Matchbox, Long Tall Sally e A Call Your Name, né, que depois entrou no Bassmaster e tal, né. E essa aí tá na coletânea que eu mostrei lá do Rock and Roll Music, né. E a letra vira em torno da admiração e do desejo intenso que o narrador sente por Miss Lizzy, uma figura que parece encarar o espírito livre e energético do rock and roll através de repetições e um ritmo contagiante. A música transmite uma sensação de urgência e excitação. Uou! Rapaz! Assim, isso aí é aquela música agitada, rock and roll, ótima desse disco. Então, essa música fecha pra mim muito bem o disco, na minha opinião. Assim, fecha magicalmente bem. Aí, não é nem mágica. Esse disco, então, é uma música maravilhosa, não tem nem o que dizer. Isso aí termina muito bem o disco, aí nem preciso nem falar nada. Fala aí você aí sobre essa música aí. Dizzy Miss Lizzy, eles acabaram com o melhor cover do disco, né? Porque o Wild Naturally, apesar de boa, é meio passada, né? Mas Dizzy Miss Lizzy na versão dos Beatles com rock energético, que a versão original ela é um pouquinho mais calma, né? E eu fui casado com uma Lizzy durante... nosso relacionamento todo deu 11 anos. Só que a gente foi casado durante 8. E não sei se tu vai saber. Tu sabe quem é Lizzy Bravo? Já ouviu falar esse nome? Claro. Sim, já ouvi. É a brasileira que gravou Across the Universe. Isso, que ela gravou os backing vocals de Across the Universe. Pois no primeiro Beatles Festival, não vou lembrar que ano foi. Não sei se foi 14 ou 15. No primeiro Beatles Festival, ela foi convidada para falar dessa experiência. Foi em Porto Alegre. E naquele dia teve várias bandas tocando Beatles e ia encerrar com a Cachorro Grande, só tocando Beatles. E teve várias atrações, assim. E ela falou, eu gosto tanto de Beatles que tem uma música, um cover que eles fizeram que tem o meu nome. Aquele cover eles fizeram para mim. E ela foi para Inglaterra para ir lá, ficar na frente da Abbey Road e ver eles. E do nada chamaram ela para cantar. Chamaram ela, perguntaram se alguém sabia cantar. Ela falou que sabia. E foi. Ela tá na história dos Beatles.
E eu conheci ela pessoalmente. Só não tirei foto com ela, esse é o meu arrependimento. Depois ela até escreveu um livro contando essa história e lançou no segundo Beatles Session em Porto Alegre. Só que nesse eu não estava. Curiosidades. Isso aí eu não botei no roteiro, mas eu lembrei dela. Por causa que ela contou. Inclusive assim. na saudosa Lizzy Bravo, né? Infelizmente já faleceu há alguns anos. Ela faleceu, exatamente. Ela era carioca? Acho que sim. Tá dizendo? Sei. Acho que ela era do Rio, sim. Acho que ela era. Mas carioca, não sei. Acho que ela era, tá. Não sabe se ela era carioca ou fluminense. Fluminense é quem nasceu no estado, né? E carioca é quem é da cidade, né? Se eu não me engano é isso. Tá. Mas então falamos desse disco maravilhoso. Bem, então vamos falar um pouco das diferenças dos discos norte-americanos e brasileiros, né? As músicas que entraram nesses discos, mas não entraram no Help. Tá. Uma curiosidade é que a Help, a faixa título, ela é precedida por uma introdução instrumental não creditada, baseada no tema de James Bond. Eu tinha uma fita que tinha essa versão, mas depois em CD eu nunca mais consegui porque era a versão inglesa. Tá, isso é a faixão, né? Daí a faixa 3, que é From Me to You Fantasy, que é baseada na música do Lennon McCartney, né? E foi arranjada pelo Tomé, que é um compositor. Ela é só instrumental. Daí tem a 6ª música do lado A, que é In the Title, que é composta pelo Ken Tome, e é instrumental também. Daí são 6 músicas em cada lado, né? Daí a 2ª música do lado B é baseada numa música antiga deles, né? Que é Another Hard Day's Night, que é Lennon McCartney, arranjada pelo Ken Tome, que é instrumental também. Daí tem a 4ª música do lado B, que é The Bitter End, You Can Do That, que é uma música dos Beatles, né, Lennon McCartney, e composta também pelo Ken Tome, que é arranjada por ele, também é instrumental. E a última música do disco, 6ª música do lado B, que é mais uma instrumental, que é The Chase, composta pelo Ken Tome. Essas são as músicas que... E algumas músicas do lado B do Help acabaram entrando em outros discos da discografia americana, daí, que foram lançados mais tarde. Agora fala tu das diferenças que tem na versão brasileira, Jorge. Primeiramente o nome do disco, né? Ele é assim, Help, trilha sonora do filme Socorro, né? Assim, o título é Help e ainda a capa, ao invés de ser toda branca, ela tem uma taxa vermelha em cima, sabe? Sim. E a seleção de músicas, né? Temos músicas aqui, eles invertem a ordem, né? As ordens das músicas, tipo a Mid, que era para ser 4, mas é a terceira, né? Mas tudo bem. Lá do as músicas, né? Inclusive a Help tem essa introdução de James Bond também, né? Inclusive essa versão nesse disco. Só que o lado B, ao invés de abrir com o Act Naturally, ele abre com Ticket to Ride. Aí vem I'm Down, I Feel Fine, Thank You Girl, Ask Me Why e P.S. I Love. Ou seja, música de 63, né, lançada em 65, né? E diz uma curiosidade sobre isso, e até descobri isso foi um vídeo do Beatles School que eu fui ver, que é um canal muito grande sobre Beatles e tal, e ele falou que ele conheceu uma pessoa que até era parente de alguém que estava na Odeon, né, que é a gravadora que lançava o disco dos Beatles, né, era a Odeon Records, né, que lançava. Sim. O que aconteceu é que eles lançavam os discos de acordo com o gosto do brasileiro. E aí, o que acontece é que as músicas sopraram, eles lançaram em compactos duplos, né, que eram os tal dos bolachões, né, como eles chamavam, né. Por exemplo, aí tinha umas canções, tipo tinha um compacto que era Happy I'm Down, e aí o lado B era Not a Second Time, e Till There Was You, que eram músicas que eram do With The Beatles e não entrou no disco que era o Beatlemania, que era o tipo um With The Beatles, só que tinha distância She Loves You, I Wanna Hold Your Hand e a Saw Her Standing There. E é um disco assim, mas não tem All My Love, não tem Till There Was You, né? E aí algumas LP e tal, né? Em outros discos, né?
Depois, Sim. o disco ele recebeu, em 74, a versão fake estéreo. O que seria o fake estéreo? Os caras já separaram o tom mais agudo e o tom mais grave. E aí, 74 é tipo o lado A. Ele era, assim, quem que tem essa versão, né, diz que era horroroso essa versão. Depois, né, essa versão saiu de catálogo em 76, aí, né, depois eles relançaram o Help como ele é originalmente, que é exatamente, né, a versão dessa aqui. Sim, que é a versão inglesa. Inglesa, né, assim como os americanos depois relançaram a inglesa também, então, né, porque antes era um disco, né, Frankenstein total, né. Sim. E tu não falou, mas o Help versão brasileira também eram 6 músicas de cada lado, por isso que a Ticket to Ride foi pro lado B, né? Porque ela era a última do lado A do Help em inglês. E as outras 6 músicas, 2 eram singles, né? I'm Down and I Feel Fine. E as outras 3 eram de discos anteriores dos Beatles, que daí não tinha se lançado no Brasil ainda. E todas elas Lennon McCartney também, não tinha nenhuma do Harrison e nem do Ringo. Sim. Então é isso, Jorge, falamos bastante do Help, né? Espero que o pessoal não peça socorro depois de escutar tanto, né? Mas qual nota tu dá para esse disco? Nota que eu darei para esse disco, eu vou ter que dar essa nota, né? Eu vou dar nota 5. Porque também é o Beatles, né? Pra mim não tem algo ruim, não. Não tem algo que dá pra dizer que é ruim demais em Beatles, né? Então acho que é insuperável esse disco. 5, eu também a 5. Não tem Beatles, esse disco pode ter altos e baixos, mas até os baixos são melhor que muita coisa que está sendo feita e que foi feita depois, você pega né? o melhor disco de uma banda aí, seja qualquer outra, aí pega o Help e desculpa, não vai dar não. Não fica na mesma prateleira, mas de jeito nenhum. Então tá, Jorge, então eu esqueço de fazer no começo, me lembra no próximo episódio, fala aí faz o jabá do canal e do podcast, nos agregadores de áudio, como é que o pessoal encontra a gente. Como é que é o nome do canal primeiro? Vamos lá, só para relembrar. O nome desse canal, né? Pod Discos separado, né? Pod e Discos. E tá no YouTube aí, como você for pesquisar aí. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho para receber as notificações desse canal. E aí também dá um like, que aí você pode compartilhar vídeos como esse, por exemplo. Então você pode, né, o pessoal pode acabar vendo esse vídeo aqui do nada, recebendo esse vídeo aqui na hora, por exemplo. Então, aí compartilhe para todo mundo que é fã de música e também que seja um pitomaníaco aí, né? E o Spotify, a mesma coisa, Pod Discos, né? Só que em áudio, né? Em plataforma de áudio, está em Spotify, Deezer e na Amazon Music. Eu espero colocar em outras plataformas, mas aí é difícil, né? Às vezes a gente esquece de fazer isso, mas eu tenho que fazer isso mesmo, né? Tem que dar uma vergonha na cara, né? Então, assim, Então, isso que tem a dizer. Então, pessoal, dá essa chance aí pra nós, tá? Faz isso, ajuda nós, tá? A gente não ganha nada, a gente faz isso por diversão, por a gente gostar, por ser amante de música, entendeu? Lembre disso. Porque o que vale mais não é dinheiro, o que vale mais é a diversão, é o papo que tá sendo entre nós. Mas, se alguém quiser patrocinar a gente não fica bravo, né? Mas claro, de jeito nenhum. Quem quiser, ligado à música ou a qualquer outro produto, estamos aí. E assim, primeiro programa gravado em 2025. Jorge, que tu tem um ano excelente, tanto na escola como na vida. Nossos ouvintes e telespectadores também. Que o nosso canal cresça, né? Cresça e que mais gente escute ou assista a gente, né? E grandes novidades para os próximos episódios. A gente quer inovar, falar de bandas que ninguém fala. A gente gosta de rock, mas não falar só de rock, que é pod discos, né? Não pod rock, né?
Já tem episódio sobre o Ahá, já tem episódio sobre Michael Jackson, ou seja, a gente gosta de pop também, mas não espera que a gente vai falar de sertanejo universitário e funk, né? Daí já é querer demais. Aquela coisa, vai até um limite, tem um limite pra isso, né? A gente vai tem fazer um vídeo, imagina, um vídeo sobre Chitãozinho e Chororó, imagina isso. Não, por mais que eles estão na história da música brasileira, deixa pra canais especializados, deixa. Claro. Deixa pra Globo fazer esse programa especial. Roberto Carlos também pra Globo também, né? Deixa aí. Se bem que Roberto Carlos tem disco bom na Jovem Guarda, isso é uma possibilidade. Tem. Mas isso a gente vê na nossa reunião de pauta. Então tá, queridos ouvintes e telespectadores, muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu, Jorge, e até o próximo episódio.